Aí, Magali, tudo bem, filho? Ó, começou a gravação já, tá? Então, aquele recadinho de sempre, né, para vocês colocarem no chat lá a autorização, né? A gente gravar. Esperar dar 19. Acabou de dar 19h05, agora a gente já começa. Pode ser. Roberto, começa você aí, Vamos fala. lá? Então, tá bom, professor. Primeiro, boa noite para todos, para todas. Sejam bem-vindos nessa retomada, né? Eu sei que estava todo mundo ansioso. Eu fiz uma promessa que eu não ia ficar mandando mensagem, professor, nesse período de recesso, e eu cumpri o meu, né? Cumpri a minha meta, não deixei todo mundo em paz, os professores, né? Que eu acho que a gente precisava um pouquinho desse tempo, mas agora a gente começa com tudo de novo, né? Então, só para vocês, antes da gente de passar a palavra para o professor, eu vou explicar um pouquinho. Nós fizemos uma mudança no cronograma, vocês devem ter percebido, né? Hoje era para começar a disciplina 3 com o professor Flávio de novo, mas a gente avaliou um pouquinho, a gente viu muitas pessoas que estavam atrasadas no curso, que a gente sabe que o curso terminou já quase no final do ano, as demandas, aí todo mundo promete aquela história, vou fazer tudo no período das férias, a gente sabe que as pessoas não fazem. Então, por conta disso, a gente achou por bem retardar um pouquinho o início da disciplina, tá? Então, o que vai acontecer? A disciplina do professor, ela vai começar no meio do carnaval. Tá? Tem muita complicação, né? Mas vocês podem ficar tranquilos. A gente abre a disciplina como a gente faz, né? Então, vocês vão ficar as 2 próximas semanas, vocês não vão ter nada de novo no Moodle. No dia 21, na segunda-feira de carnaval, a gente abre o ambiente, mas a gente não vai ter live do professor Flávio, tá? O professor Flávio ele faz a live na semana seguinte, justamente por conta disso. Vocês vão ter tempo de ler os textos, né, para a gente começar. Então, foi uma estratégia que a gente utilizou para conseguir recuperar, porque o que acontece? A gente volta novamente com o professor, muitas pessoas acabam desistindo, falam, nossa, eu não vou dar conta. Né? Então, é um tempo que a gente deixou para as pessoas voltarem, para vocês, para quem já fez todas as atividades, para ter tempo de reler algum texto, de trabalhar com alguma coisa que acho que vai ser importante para a gente mexer. Tá bom? As disciplinas continuam abertas ainda, a disciplina 1 e a disciplina 2 ainda estão abertas, então vocês ainda podem fazer, quem não fez pode fazer as atividades, tá? Os professores de turma já sabem disso, vocês às vezes podem falar para os seus colegas que tá aberto isso daí ainda, tá bom? E o que a gente vai ter de diferente, que a gente já tinha comentado o ano passado, esse ano, o TCC não será obrigatório, né? Então, ele não vai ser obrigatório, mas ele vai ser por convite, a gente vai convidar vocês, e quem quiser participar vai poder participar como convite, lembrando sempre que vai ser algo que a gente vai organizar, a gente vai estar trabalhando com isso, a gente vai estar perto, vocês vão ter um orientador, só que não vem a disciplina TCC não vem no histórico de vocês. Tá? Então, por isso que é importante a gente deixar sempre claro isso. Então, o que eu vou fazer nas próximas 2 semanas? Na semana que vem, eu vou fazer uma apresentação, eu vou tirar dúvidas de algumas coisas e vou abrir o espaço para a gente conversar sobre o TCC. Vou apresentar para vocês como vai ser o TCC, vocês vão ter que... a gente vai enviar um formulário para vocês, quem vai querer ou quem não quer, vocês vão falar, eu quero participar do TCC, por quê? Porque toda vez que alguém decide para o TCC, não é simplesmente fazer o TCC. A gente precisa ter professores preparados para atender cada um de vocês. Então, vai tudo depender da demanda, da quantidade de pessoas. Não, Odete? Como eu fecho aqui? Então, eu também nunca sei. Conseguiu. Então, a gente precisa preparar isso, precisa preparar um ambiente, precisa preparar todo o material. Então, essa vai ser a primeira semana. Na semana posterior do carnaval, ou na quarta ou na quinta, eu ainda vou definir isso, o que eu vou fazer? Porque algumas pessoas ouvem falar de TCC, nós optamos por esse ano fazer um TCC em formato de artigo. Então, nós vamos ter escrita de artigo com a ideia de que vocês submetam
em uma revista científica. Então, vocês vão ter um orientador que vai escrever junto com vocês, vai ajudar vocês na escrita. Só que muitas pessoas acham que o TCC é algo impossível, ou acham, às vezes, que é muito fácil. Na verdade, ele não é nem fácil nem difícil. Ele é algo que dá um pouco mais de trabalho para a gente, né? Então, vocês precisam ter uma disciplina, precisam ter uma condição. Então, o que eu vou fazer? Na semana que vem eu vou apresentar para vocês, a gente vai falar. Na outra, eu vou fazer uma apresentação de um artigo científico. Eu vou mostrar um artigo científico, né? Tem um que eu gosto muito, do professor Charlot, a gente vai pegar de outras pessoas, e eu vou destrinchar esse artigo para vocês verem as partes, como é que funciona. Depois dessas 2 aulas, vocês vão poder decidir se vocês querem participar ou não querem participar, tá? Então, como eu falei, já vai ser um convite para vocês. Então, a partir das 2 próximas semanas. Na outra semana, como eu falei para vocês, no dia 20, na semana do Carnaval, a gente começa com a disciplina do professor sem live. Na outra, o professor já volta com as lives. Tá bom? Professor, o senhor quer completar alguma coisa sobre essa questão do TCC? Olha, acho que vale a pena apenas dizer que, além de ser um convite, é uma experiência interessante. Eu vi uma pergunta aparecer aqui agora no chat, que se pode ser em dupla e tal. Eu, da minha parte, não tenho problema com isso, mas eu vou deixar na mão do Roberto e da equipe para tomarem essas decisões, conversarem com vocês e tal. Confio muito no trabalho dessa equipe e na coordenação que o Roberto tem realizado. Esses detalhes que envolvem a produção desse artigo, vocês podem tratar diretamente com o Roberto, com a equipe que ele coordena. O que eles decidirem, para mim, está de bom tamanho. Tá? Acho que é uma experiência interessante. Nós vamos... eu considero sempre que a gente pode, através de textos que a gente submete às revistas da educação que tem nesse país, divulgar o que a gente está fazendo, né? Contar para todo mundo, refletir. Publicar isso aí significa se abrir para pessoas que possam ler, entrar em contato, ou às vezes fazer uma crítica, um comentário, enfim. É uma experiência bem interessante. Eu incentivo, acho que vale a pena. Nós vamos estar com a equipe à disposição para orientar, os que quiserem, né? Quem não quiser, não tem problema nenhum. Eu estou com bastante coisa, eu estou ocupado, estou fazendo 2 cursos, fica tranquilo. Tá? Quem quiser fazer o exercício de aprender a escrever um artigo, evidentemente tem que ser dentro da temática do curso, né? Mas aí o Roberto vai orientar, ele vai trabalhar bem essa produção e vocês vão poder, aqueles que quiserem, ter uma experiência interessante. Não tem problema nenhum se ninguém quiser, se 1 ou 2 pessoas quiserem, ou se todo mundo quiser. Nós estamos preparados para receber aqueles que quiserem conhecer essa atividade de produção de um artigo no lugar do TCC, ok? Eu só reforço que as pessoas que toparem fazer essa experiência não devem contar com isso no histórico, porque, como eu expliquei no começo do curso, quando a gente propõe o projeto do curso para a universidade, se a gente propõe sem o TCC, eu não posso incluir a carga horária do TCC no histórico. Se eu coloco o TCC para ele sair no histórico, aí todo mundo é obrigado a fazer. Então, a gente optou por deixar à disposição, a decisão na mão de cada um de vocês, se querem ou não escrever esse artigo no formato no lugar do TCC que a gente vai estar orientando e disponibilizando, ok? A Úrsula está com a mão levantada. Úrsula, se você quiser falar, pode abrir o microfone. Fique à vontade. Boa noite, foi sem querer. Eu fiquei errado. Não tem problema. Tudo bem. Bom, nós vamos então... Acho que é isso, né, Roberto? Tem alguma outra coisa que a gente
Não, é só falar, professor, que eu acho que a gente tem, no curso 1 e no curso 2, nós temos um grande volume de artigos que já foram publicados, a gente está organizando tudo isso, eu já estou organizando, a gente vai colocar numa página, tudo isso para vocês terem acesso também. Inclusive, né, professor, no final do ano o senhor fez aquele dossiê, né, com artigos derivados do curso também, né? Isso é importante falar também. Tá, mas O dossiê é um conjunto de artigos que a gente organiza e propõe para uma revista, a revista publica o dossiê inteiro, ou seja, aquele conjunto. Então, saiu no final do ano, e depois o Roberto vai disponibilizar o acesso a esse material, que é livre, né, que é interessante, e é sobre as temáticas do curso. O curso 3 não é igual ao curso 2, já tem coisas diferentes, a gente vai modificando a cada oferta para melhorar, para trazer novos desafios para a equipe, para a coordenação, enfim, é esse o objetivo, ok? Então, antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo, falar uma boa noite geral, que as pessoas, alguns entraram, né, mais recentemente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao curso novamente. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer saber que vocês estão também já retomando as atividades de aula, de trabalho nas escolas e tal, depois de um merecido descanso, né? Quem teve essa oportunidade durante o mês de janeiro. O Roberto falou que ele cumpriu a promessa dele, mais ou menos, viu? Ele só pegou no meu pé, tá? Ele fica sempre no meu pé. Mas tá certo, é um combinado que eu tenho com o Roberto. Se ele não pega no meu pé, eu não lembro as coisas. Tem uma pessoa que... Não, mas é que fala, Roberto, fala. Eu chamava um pouco mais tarde, né, professor? Vocês não conhecem como ele pega no pé, gente. A partir das 6 da manhã, o celular da gente começa a apitar, é o Roberto. Ele escreve assim ainda. Bom dia, café com o Roberto. Meu Deus do céu, gente, todo dia. Mas é uma beleza, é uma pessoa que tem sido um parceiro incrível, essa equipe toda. Vamos lá. O que nós pensamos em fazer na aula de hoje? Nessa live, nesse encontro, nesse bate-papo? Nós trouxemos para esse terceiro curso uma disciplina baseada num projeto de intervenção, que eu já andei falando sobre ele para vocês, mas eu vou retomar, chamado Escola Outra. O projeto tem esse nome, eu vou colocar aí no chat, ó. Uma ideia que nasceu lá no finalzinho de 2019, começo de 2020, e nós desafiamos 2 escolas do município de Hortolândia, escolas municipais, elas toparam o desafio, estão entrando na terceira fase de aplicação do projeto, é um projeto de intervenção na escola. Mas é um projeto de intervenção com a minha ajuda, não é um projeto de intervenção onde eu vou dizer para a escola o que tem que fazer ou não. Mas detalhes do projeto vocês vão ver a partir do momento que a gente começar efetivamente essa disciplina 3, mas aí no final do mês, conforme o Roberto já anunciou, acho que é dia 28, né, a primeira live, que nós vamos tratar diretamente. Nós trouxemos para esse curso uma disciplina para discutir, para apresentar o projeto. Vocês vão ver pessoas que trabalham nas escolas, dialogando com a gente, e se tudo der certo, crianças também dessas escolas que participam do projeto vão vir aqui trazer um relato do que elas estão vivendo nesse projeto lá dentro da escola. Não esqueçam de manter o microfone fechado, para não dar microfonia e não aparecer outros sons aqui, gente. Obrigado. Maravilha. Então, uma das alterações que nós fizemos no curso foi a inserção dessa disciplina. A disciplina vai ter o nome do projeto de intervenção. Ela vai se chamar também Escola Outra. No encontro de hoje, o que nós vamos fazer? Para preparar o terreno, para pensar essa Escola Outra, nós vamos fazer um breve retorno à intenção,
ao conjunto de intenções que nós tínhamos estabelecido na disciplina 1 e na disciplina 2. Por duas razões. Primeiro, porque vai refrescar um pouco na memória de vocês o que a gente já trabalhou na disciplina 1 e na 2. Segundo, que algumas coisas que a gente não tinha, talvez, dito dessa forma, nós vamos trazer agora, para que vocês possam ter uma clareza maior, ter uma conexão melhor ainda com o curso, né? E aí, quando a gente entrar na disciplina no final do mês, vocês vão perceber que o projeto tem tudo a ver com essas duas disciplinas. E as outras disciplinas também, de uma forma ou de outra, vão ter alguma referência com esse projeto. Num primeiro momento, eu queria dizer para vocês que nós iniciamos o curso, e o curso foi montado com base numa perspectiva teórica, na verdade em duas, mas a primeira delas, que nós conhecemos por relação com o saber. Essa proposta teórica, ela foi organizada pelo professor Bernard Charlot. Várias de vocês, acredito que a maioria tenha tomado contato com alguns dos textos que nós disponibilizamos. Mas o importante que eu quero retomar do que foi colocado e do que representa essa teoria no curso e na própria proposta de intervenção que nós estamos realizando nas escolas, é pensar a relação com o saber, que se nós quisermos dar uma definição bem simples e bem fácil de guardar, a relação com o saber é a relação do sujeito com o mundo ao seu redor. Então, pensar como é que se estabelece a subjetividade, o que é a subjetividade, é a maneira como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor. Então, o conceito de relação com o saber, o conceito de subjetividade, são muito próximos, embora não seja exatamente a mesma coisa. Mas eu vou deixar, por enquanto, a ideia da proximidade, que ela é muito boa. Então, quando a gente chega ao mundo, nós chegamos ao mundo como indivíduos da espécie humana. Eu estou falando agora a partir da teoria da relação com o saber. Como nós dissemos lá, a gente vem ao mundo com duas características muito claras e básicas. A primeira, nós chegamos ao mundo como seres inacabados. Se o filho do humano, né, for deixado ao nascer sozinho, provavelmente, na quase totalidade dos casos, ele não vai sobreviver. Ele precisa do outro para ele sobreviver. Então, ele já é trazido ao mundo, ele já é concebido, né, a partir de elementos do homem, elementos da mulher, que se juntam e formam aquele novo ser humano. Então, nós somos seres sociais antes de sermos indivíduos da espécie humana. E assim vamos ser a vida inteira. Agora, o detalhe interessante é que nós somos seres sociais, mas a gente nasce com uma outra característica fundamental. A primeira é de sermos inacabados. E por essa razão surge uma segunda. Nós nascemos fadados, obrigados a aprender para tornarmos-nos aquilo que nós podemos ser. Então, a ideia de que nascemos seres inacabados, que precisa da ajuda do outro e dos outros ao nosso redor desde o início, no fundo, é para constituir ao longo de toda a nossa vida, por um lado, a nossa individualidade, né? E, por outro lado, a nossa singularidade. Não é a mesma coisa, as duas coisas que eu falei agora. A nossa individualidade se refere tanto a características físicas, emocionais, psíquicas,
espirituais, enfim, relacionais e tudo aquilo que vai marcando a vida da gente na diferença com o outro. Então, a individualidade é a condição do ser humano, ou o desafio dentro dessa condição, dele se tornar aquele que ele pode ser. Então, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, que dizia isso. Quando ele escreveu o seu último livro, eu vou colocar o título desse livro aqui no chat, tem um nome latino, Ecce Homo, mas eu gosto muito do subtítulo, Chega a ser o que és. Desse filósofo Nietzsche. Chegar a ser o que se é construir ou constituir, por um lado, essa individualidade, porque eu nasci um ser social. Então, eu vou aprendendo a ser aquele que eu sou, aquele que eu posso ser. Mas é diferente da singularidade. Então, a individualidade está no nível do privado do ser humano, do indivíduo humano. Está na sua, vai definindo a sua individualidade. Né? A individualidade vai definindo a sua particularidade, perdão. Mas, paralelamente, como eu nasci um ser social, eu não vou deixar de ser um ser social nunca na vida. Eu vou ser um ser social a vida inteira. Até o final da minha vida, da sua, de cada um de nós. Agora, olha só que interessante. Nós somos, então, desafiados na nossa individualidade, na construção da nossa individualidade, sendo seres sociais. Aí surge a ideia da singularidade. O que é singular? Não é aquilo que é particular. É aquilo que no particular revela o que é geral e social e coletivo. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui nas janelinhas, eu estou vendo bem de frente a janelinha onde está aparecendo ali a Flávia Silva. Pois é, tudo bom, Flávia? A Flávia, ela tem, ao mesmo tempo, várias características que vão sendo construídas na vida dela em caráter individual. A Flávia Silva não tem nenhum exemplar de ser humano em todo o planeta igual a ela. Isso do ponto de vista físico, biológico, etc. Por outro lado, a Flávia é mulher, a Flávia, eventualmente, se ela for mãe, ou outras coisas que estão na vida, que foram acontecendo na vida da Flávia, vão fazendo com que a Flávia, ao construir a sua individualidade, utilize as ferramentas sociais. Então, a Flávia é a mulher que ela é porque ela está num contexto cultural de que ser mulher é daquele jeito. Claro, ela vai ter marcas individuais e tal, mas há coisas que se aproximam. Você quer ver uma experiência fácil da gente perceber isso, que muitas mulheres passam, e nós homens passamos também, vocês vão entender as diferenças, mas quando surge a gravidez da mulher, né, a gravidez ali no casal, na família, vamos falar assim, quando surge o resultado positivo, nasce uma nova mulher. Por quê? Porque nasce junto com aquele pequeno óvulo fecundado, né, nasce a mãe. E mesmo que seja o segundo ou terceiro filho, a mãe nasce de novo. Por quê? Por mais que quem é pai, mãe aqui e pai também, sabe? Por mais que a gente diga que a gente é o mesmo pai para cada um dos filhos, a gente não consegue explicar porque eles são tão diferentes entre si. Então, olha só.
Ao mesmo tempo, cada filho é filho como o outro, mas é filho diferente do outro. Isto é a singularidade e a individualidade. Vocês estão comigo? Está tudo bem? Todos nós vamos construindo um caminho que vai marcando, definindo, constituindo uma individualidade subjetiva. O que é a individualidade subjetiva? É porque esse processo de construir a individualidade vai dizendo o nosso jeito de vivermos naquele contexto sociocultural que a gente surgiu nesse mundo. Por outro lado, várias formas que eu vou tentando, que eu vou adquirindo na vida, né, aprendendo na vida, a ser filho, a ser marido, a ser pai, a ser irmão, a ser sobrinho, a ser tio, a ser neto, etc., eu vou aprendendo com o jeito de ser cada uma dessas coisas com os outros. Então, a gente separa a individualidade de singularidade, individualidade e particularidade é basicamente a mesma coisa. Então, particularidade ou individualidade e singularidade, a gente separa para explicar, mas elas não se separam no ser humano claramente. Não é? Tanto é que, não sei se já aconteceu com você, comigo acontece com frequência, você já se pegou brigando com você mesmo? Nossa, por que eu fiz tal coisa? Nossa, por que eu não fiz tal coisa? A minha pergunta é, quem é que está brigando com quem? Eu vou te dar uma resposta provisória, mas é a que eu tenho para o momento. É a individualidade brigando com a singularidade. O peso social que vai sendo colocado gradativamente, longa e definitivamente nos nossos ombros, desde que a gente nasce. Né? Esse peso social, ele vai fazendo pressão em cima da nossa individualidade. Olha, isso aqui é um exemplo básico. Por que você usa esse óculos que você está usando? Quem usa óculos aqui? Porque você precisa de óculos, eu também, não é? Mas na hora que a gente vai escolher o óculos, o que a gente faz? A gente olha naquele espelho na ótica, a gente olha aquelas fotos que tem lá dentro da ótica, a gente tem uma imagem de uma pessoa de óculos na cabeça, olha o singular, ou seja, a pressão social, definindo até os nossos gostos. Pela roupa, pelos adereços, como óculos, um brinco, uma fita no cabelo. É a constante disputa entre a particularidade e a singularidade. Isso não é um problema. Muita gente pode ver isso como um problema. Não é um problema, exatamente. Até porque tem horas que você já deve ter acontecido na sua vida, aconteceu comigo várias vezes, e ainda provavelmente vai acontecer. Você é de um jeito, vamos pegar o exemplo mais clássico, né? Você é visto ou é vista durante uma parte da vida como aquela pessoa quietinha, dócil, responsável, obediente, e tal, todas essas características, tímida, etc., até o dia que você resolve rodar a baiana, como a gente diz. O que acontece nesse dia? As pessoas se espantam por causa daquele berro que você deu, por causa daquela resposta que ninguém esperava que você desse, por causa da... O que aconteceu? O que aconteceu é que a individualidade deu um pontapé na singularidade naquela hora e falou, gente, pode parar, que eu não sou mais isso que vocês pensavam que eu era. E, às vezes, a gente promove rupturas nessas horas, algumas delas profundas. Algumas delas vão se tornar, pela nossa força de promovê-las, ou pela força dos outros de promoverem ruptura para nós,
Se você olhar no chat, você vai ver uma palavra importante. Algumas delas vão se tornar clivagens. Clivagens subjetivas. É um conceito da psicanálise. Sabe o que quer dizer? Aquelas rupturas que vão marcar você para o resto da vida. Primeiro, porque elas não têm volta. Algumas delas, você sabe que não tem volta. Algumas delas, você deu um passo na direção delas, mas não imaginava que a mudança ia ser tão profunda. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre as mudanças, exatamente. A gente gostaria de ter, mas nem sempre tem. Resumo da ópera até aqui. Nós nascemos seres inacabados, com uma obrigação da qual a gente não consegue escapar ninguém, nem uma pessoa que desenvolve ou que nasce com uma deficiência mental profunda, que é a obrigação de aprender a ser quem ela pode ser. Somos e seremos a vida toda seres inacabados, somos e seremos seres que aprendem o tempo todo. Bom, eu diria que, por um lado, é uma boa notícia. Se nós somos seres que vão aprender, que vamos aprender a vida toda, significa que você não nasce sabendo as coisas. Em nenhum momento da sua vida, ninguém tem o direito de cobrar de você por que é que você não sabe. Não sei porque eu não sei, olha, ainda não deu tempo, não chegou lá, não tive oportunidade. Gostaria de saber, mas não sei. Foi por essa razão que, quando eu desenvolvi a primeira disciplina, eu fiz uma pergunta para você. Você sabe o que você não sabe? Então, se você nunca tinha feito essa pergunta para si mesma ou para si mesmo, saiba, quando você fizer e começar a procurar a resposta a essa pergunta, você vai descobrir e vai saber uma série de coisas que você ainda não sabe, sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre o outro. Isso é bom? Gente, isso é o melhor que pode acontecer com a gente. Sabe por quê? Vou me reportar ao que dizia o Sócrates, considerado o maior filósofo da humanidade. Considerado por alguns, pelo menos. Ele dizia, sei que nada sei. Por que ele dizia isso? Porque agora ele sabia que o que ele sabia era muito, mas muito, infinitamente pouco, em função daquilo que ele poderia e talvez até deveria saber. A ponto dele dizer, não sei nada não. E eu tenho dito por aí, nós temos um problema cultural que nos afeta, né? Todo problema cultural nos afeta. Nós no meio acadêmico, nós professores, independente do nível que trabalha, nós temos um problema. O problema é que, quando a gente vem para a nossa profissão, a gente se torna professor e professora, a gente começa a achar que sabe. E eu talvez tenha dito isso no primeiro encontro com vocês, mas eu conheço 3 fases na vida do professor, embora nem todos cheguem na terceira. A primeira fase, tem uma garotinha linda assistindo a gente lá com a Silvânia lá, eu estou dando um oi para ela. Olha que coisa mais linda do mundo. Já falei para vocês que criança me tira o foco, gente. Oi. Bom, olha só, a primeira fase é assim. A gente acabou de se formar na pedagogia, em alguma licenciatura, letras, matemática, química ou outra coisa. E quando a gente adquire aquele diploma, a gente tem uma profissão na mão. E no entorno cultural, isso normalmente representa para nós, chega para nós, uma coisa que convence a gente muito rapidamente. Muitos olham para si mesmo a partir daquele diploma, especialmente quando ele presta um concurso ou consegue
entrar para dar aula numa escola e disse, bom, agora eu sou o sujeito que sabe. Né? Como dizia o meu aluninho da 6ª série, muitos anos atrás, agora eu se basto. Essa é a primeira fase. E sabe o que acontece nessa primeira fase? Ela dura muito tempo. A gente dá aula, às vezes a gente passa para... já vou te responder, Magali, só um momento. A gente passa um tempo da vida, sobretudo quando se trabalha com crianças, no começo da profissão, achando que o desnível de idade, eu sou adulto, ele é criança, então é fácil trabalhar aqui, porque, olha, ele não sabe nada mesmo, né? Eu já sei, então, tudo bem. E é um engano. A gente se engana nessa primeira fase, e esse engano dura muito tempo. Essa primeira fase do eu já sei dura mais do que eu gostaria. Aí vem uma segunda fase. Eu já vou voltar na observação, na pergunta que a Magali fez, eu vou responder você, Magali. Na segunda fase, o sujeito que tinha só uma graduação, ele resolve tentar disputar uma vaga no mestrado e é aprovado. E quando ele termina o curso de mestrado, agora ele é mestre em educação, ele pega aquele diploma e ele olha para si mesmo e diz assim, agora eu sou o cara. E aí, quando ele assume aulas na graduação, ele mostra o que quer dizer eu sou o cara. Ele olha, e quando ele vai pensar o processo de avaliação que ele vai estabelecer com aquela turma de graduação, ele começa falando com a turma assim, gente, deixa eu avisar vocês, na minha disciplina, 10 só para Deus, 9,5 para minha mãe, porque ela teve a sorte de me fazer, 9 para mim, porque eu vim depois dela, e de 8,5 para baixo é para os mortais, tá? Aí aquele sujeito que achava que sabia, agora ele está convencido que só ele sabe. Naquele tema, naquele assunto, naquela disciplina. Quando aí ele desenvolve alguns anos como professor na graduação, e um belo dia ele resolve fazer um doutorado. Porque falaram para ele, porque ele acha legal e tal, ele vai ganhar mais, etc, etc. Quando ele termina o doutorado, depois de muita luta para entrar, ele muda a conversa. Ele já dá aula na graduação faz tempo, agora ele já pode ser orientador, inclusive, de alunos do mestrado. Aí ele olha para os alunos e dizem assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha avaliação funciona assim, olha, 10 só para mim, porque nem Deus sabe tanto quanto eu. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Ele está naquela primeira fase da vida dele. Eu já sei. Eu sei mais do que os outros. E lá no fim, eu sou o único que sei. Mas ele chega numa segunda fase. Alguns passam da primeira para a segunda. Sabe quando ele passa? Ele começa a passar quando algum aluno faz uma pergunta que ele não sabe responder. Você sabe o que a maioria dos professores faz nessa hora, né? Enrola o aluno, pelo menos ele tenta. Ele não diz que não sabe. Aí ele dá aquela conversa e começa a responder uma pergunta simples do aluno, mas que tem um conceito, que tem uma coisa ali que precisa saber mesmo. Ele fala assim, bom, gente, é o seguinte, ó, vou te responder. Quando o Cabral chegou aqui, aí a gente já sabe o que ele vai fazer. Né? Ele vai contar a história do Brasil primeiro, antes de ensaiar uma pergunta. Sabe o que ele está fazendo? Ele está enrolando, porque ele não sabe. E não quer dizer que não sabe. Como eu disse, alguns chegam na terceira fase. A terceira fase, depois de muito perceber que ele tem que continuar estudando, ele descobre que ele não sabe. E que o que ele sabe é muito pouco. E o pouco que ele sabe
muda. Agora eu vou voltar na pergunta da Magali. Ela descreveu assim lá no chat. Quando você cita Nietzsche, é porque você concorda com ele ou apenas uma citação? Magali, eu adquiri na minha maneira de pensar, na minha formação, o conhecimento ou pelo menos a abordagem de vários teóricos, filósofos, sociólogos, psicólogos e outros, psicanalistas, das coisas que eu andei lendo, estudando na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa bem clara em relação à pergunta que você fez. Não tem nenhum autor, nem o que a gente está usando no curso, que é o Charlot, nem os outros autores lá daquela segunda disciplina da biografização, que me convence plenamente. Nenhum deles. O que eu aprendi a fazer é duas coisas. A primeira, estudar o autor para entender o que ele disse. Porque eu vi muita gente, e vejo ainda, pessoas repetindo frases, ideias que leram nos livros desse autor ou daquele, gente agarrada no autor a ponto de dizer assim, eu sou freiriano, eu sou weberiano, eu sou Foucaultiano, eu sou não sei o que, são os nomes dos autores, né? Viu? Deixa eu falar uma coisa para você, que é uma dica que eu te dou. Pode rasgar essa carteirinha aí. Viu? Esse negócio de ser do clube, sabe o que acontece? A gente se fecha naquilo e não consegue se abrir para aprender outras coisas. Então, a primeira coisa a fazer de um autor é entender o que ele diz. Para entender o que ele diz, precisa estudar bastante ele. A segunda coisa, você precisa estudar aqueles que fazem a crítica daquele autor. Senão, você vai só ficar repetindo o que ele fala. Então, quando eu citei o Nietzsche, é só uma citação. É uma citação com base em algumas questões teóricas que esse autor, que esse filósofo desenvolveu, que me chamaram a atenção e que me ajuda a entender um pouco do pensamento dele, um pouco, pelo menos, e de uma maneira de pensar que pode ser própria para mim. Ele dizia uma outra coisa que eu acho que é bem interessante também. Ele dizia, se vocês querem me seguir, comecem não me seguindo. Ele mesmo dizia isso. E eu levo muito a sério isso que ele falou. Eu não sigo nenhum autor. Eu tomo contato, eu procuro aprender, entender o que ele diz primeiro, para depois ler um pouco o que os críticos falam dele, para eu formar uma opinião sobre o que ele disse. Agora, vamos definir uma coisa? Tudo que se escreveu até hoje, tudo que se produziu, não passa de teoria. E o que é uma teoria? É uma boa aposta naquele momento histórico. Nada mais. É uma boa aposta. Um sujeito que aposta que tal coisa é daquele jeito. Ele faz todo um esforço teórico, constrói um arcabouço teórico, né? Mas tudo isso é provisório. Então, quem está seguindo algum autor, vai aí a minha dica. Siga os seus pensamentos. Siga os seus princípios, os seus valores, sabendo que às vezes também a gente altera, muda, às vezes de princípios, às vezes de valores. Mas é bom mudar, de preferência para melhor, né? Então, eu não tenho problema nenhum em ler nenhum tipo de autor. Mas nenhum autor dos que eu conheço até hoje. Eu afirmo para alguém, pode seguir o que esse cara fala aqui, porque esse cara, nenhum, gente. A gente precisa tomar distância do que os autores fazem. Eu também sou autor. Tenho coisas escritas. Se você lê uma coisa que eu escrevi, tome distância. Primeiro, procure entender qual foi a mensagem que, eventualmente, eu tentei colocar ali, ou o outro autor, e depois tome uma distância, perguntando a seguinte pergunta. Será? Será que é assim mesmo? Tudo bem, Magali? Bom, e na educação,
nós, no Brasil especialmente, nós temos uma mania muito estranha. Estranha porque eu sei que é estranha, porque especialmente os europeus estranham muito a gente. Quando eles começam a conversar com a gente, é a maneira da gente pensar. Eles perguntam para a gente assim, por que você lê só esse autor? E você quer saber? A gente aprende isso, sabe aonde? Na faculdade. Por quê? Porque o professor que dá aula lá, normalmente, está agarrado, abraçado na carteirinha, né? Tá abraçado naquele autor, fala muito dele, desenvolve ele, estuda texto só dele, ensina texto só daquele autor, e não percebe que ele não sabe o que ele não sabe ainda, sobre aquele autor e sobre outros. Então, o que é que a gente precisa fazer? Tomar distância. Nós estamos trabalhando duas principais teorias aqui. Uma delas tem um autor mais expoente, né, que é o caso do professor Charlot. Mas, viu, não precisa ninguém aderir ao Charlot, não. Nem só pelo fato dele estar vivo, nem se ele não tivesse. Precisa tomar distância. Todas as teorias humanas são provisórias e falhas. Bom, vamos em frente um pouquinho. A perspectiva da relação com o saber, que é uma teoria apenas, está sendo trazida aqui como um desafio. A partir dessa pergunta, você sabe o que você não sabe? E nos leva a uma outra pergunta que eu também coloquei lá no começo, que eu quero retomar aqui rapidamente. Como você aprendeu o que você sabe? Eu disse naquela oportunidade que a resposta a essa pergunta é aquela que vale 1 milhão. Né? Sabe por quê? Porque se a gente pergunta, nós educadores, desculpe, olhando para o aluno que a gente tem na frente da gente. Espera aí, gente, o negócio enroscou aqui. Se a gente olha para o aluno que a gente tem diante da gente e pergunta para ele, o que você sabe? E depois a gente pergunta para ele, como você aprendeu o que você sabe? Mas pergunta, a primeira e a segunda que eu coloquei agora, honestamente, querendo saber, querendo aprender com ele. Você consegue ir mais longe com esse aluno. Essa é a aposta teórica da teoria da relação com o saber. Na disciplina que vem aí, no finalzinho do mês, vocês vão ouvir relatos dentro dessa perspectiva teórica sendo desenvolvida lá na escola, onde o projeto está sendo levado adiante. O que você sabe? Como você aprendeu o que você sabe? Se nós, diante daquele aluno que está na minha frente e de cada aluno, e não ficar com aquelas generalizações, porque elas enganam muitas vezes, sabe? Aquela coisa assim, a classe no geral vai bem. Que bom que a classe no geral vai bem, mas eu te pergunto, se você fosse pai ou mãe de uma das crianças que não cabe nesse geral, se você ia achar que aquela é uma boa aula, uma boa professora, você ia pedir mais dela, né? Fala, viu, ensina o meu filho, a minha filha, né? Então, como você aprendeu o que você sabe? É uma pergunta que poderia mobilizar a gente, mais do que a gente imagina. Perguntar isso para o aluno real que está na minha frente. A cada começo de ano, a cada começo de aula, a cada hora, a cada momento que eu vou organizar o plano de aula, o plano de ensino. Porque da resposta que eu obtiver a essa pergunta, pode sair um bom trabalho
de 2 sujeitos dentro da escola que sabem 2 coisas. O primeiro sujeito é professor. Quais as 2 coisas que ele sabe? Ele sabe que ele não sabe tudo, que, aliás, o que ele sabe é muito pouco. E a segunda é que ele sabe que ele pode vir a saber aquilo que ele ainda não sabe. Se ele estudar, se ele for atrás, se ele buscar. Então, eu poderia dizer para vocês que o professor que se coloca nessas questões, ele é, independente de ser professor, ele é um aprendente. E aí, se nós olharmos para o outro polo da relação de ensino, que é o aluno, ele tem saberes. E eu, se perguntar a ele quais são as coisas que ele sabe e como é que ele aprendeu o que ele sabe, eu vou passar a ter um saber que eu não tinha sobre ele. Com chances de poder entender o que oferecer para ele e de que forma. Para que ele saiba o que ele não sabe ainda. Então, ele também é um aprendente. Qual é a proposta que eu estou fazendo aqui? O que vocês acham da gente pensar uma escola de aprendentes? Não uma escola de professores e alunos, tradicionalmente concebidos como o professor é aquele que já sabe, o aluno é aquele que não sabe. Mas de superar essa visão. É fácil de falar, viu? Mas não é fácil de fazer. Não se esqueça que eu sou professor, tenho alunos reais. E a gente passa uns perrengues de vez em quando com eles. É possível uma escola de aprendentes? Essa é a pergunta que eu vou deixar nessa primeira parte, aqui que eu queria fortalecer sobre a primeira disciplina com vocês. A partir daí, eu queria dizer para vocês que o que nós tratamos até aqui, lá na primeira disciplina, e o que eu falei até agora aqui nesse encontro, nessa live, tem a ver com a nossa formação durante a nossa vida. E a formação que nós tivemos durante a nossa vida, eu estou tratando especificamente agora a formação escolar. Não é a única que nós tivemos. Nós fomos formados dentro da família, dentro do grupo de parentes, dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro de vários lugares. Mas eu vou tratar a formação escolar. Enquanto fomos alunos, e a partir do momento que nós passamos a ser professor e professora, educador ou educadora. O que nós vivemos, o que nós passamos ao longo da nossa vida e das nossas experiências no interior da escola, desde que entramos pela primeira vez na escola e nos tornamos alunos, até o momento de hoje, que nos tornamos profissionais da educação, não é apenas uma trajetória. É uma trajetória, mas não é só isso. É uma vivência. E, além de uma vivência, é uma experiência. Em que sentido que eu estou tratando a ideia de experiência? Estou tratando no sentido de que aquilo que eu vivi modificou a minha vida e modificou a mim mesmo. Experiência é aquilo que modifica a gente. Às vezes as experiências são boas,
Às vezes elas não são boas, mas elas modificam a gente de uma forma ou de outra. Então, compreender a ideia de experiência é fundamental. Por quê? Porque a vida é uma grande experiência. Até o fim. Eu dizia, quando a gente entrou na segunda disciplina desse curso, a disciplina de biografização, a gente precisa e vai aprender a viver até o último suspiro da gente. E eu dizia naquele momento, até a morrer a gente aprende. Bom, então do que nós estamos tratando agora, nós estamos tratando de um percurso, de uma trajetória realizada dentro de instituições escolares, ao longo de um período grande da nossa vida, né? Muitos de nós aqui deixou de ser aluno, prestou um concurso para professor e virou professor e continua dentro da escola até hoje. Eu mesmo estou me enquadrando nesse perfil aí. Por que pode ser importante estudar trajetórias de vida, experiências de vida, vivências? Ora, por algumas razões bem interessantes, me parece. Primeiro, eu tenho na minha memória um conjunto de lembranças do que eu vivi na minha vida. Então, o passado está na minha cabeça? Não. O passado não está em lugar nenhum, já foi. Não tem nem como voltar nele. Então, vamos dizer um português bem claro, o passado em si, desse ponto de vista, dessa teoria, não existe. Mas todo mundo fala do passado, fala. Sabe quando ele passa a existir? Quando você narra o que viveu. E você faz isso, independente de estar nesse curso aqui ou não. Você faz isso ao longo dos dias que você vive, de todos os dias. Você narra coisas da sua vida. O que é narrar coisas da sua vida? Uma hora que você encontra com uma pessoa dentro de casa, na família, no café da manhã, ou em outro momento, e fala o que você está vivendo, ou o que você viveu ontem, o que aconteceu com você, você está narrando a sua vida. Quando a gente narra a vida da gente, nós estamos construindo o passado. O que isso representa em termos pedagógicos? Que é isso que nos interessa. Nos interessava e continua nos interessando na disciplina 2 desse curso, de biografização. Interessa, sabe por quê? Porque quando a gente narra a vida de forma sistemática e intencional, a gente reinterpreta o que viveu. E um problema vivido com muitas dores num determinado tempo lá atrás, talvez quando eu narre hoje, ele já não represente tanta dor e sofrimento. Talvez. Então a narrativa de vida é uma espécie de terapia. Não foi isso que eu falei até agora. Os terapeutas, pessoas que eu respeito, tenho muito respeito por elas, as pessoas sérias que estão tentando curar feridas do passado e tal, também trabalham com narrativas, mas com uma intenção e com ferramentas teóricas muito bem aprendidas num curso, em geral de psicologia, às vezes com especialização em psicanálise. Então, eu respeito muito essa gente. Mas não é isso que está sendo proposto aqui. O que nós propusemos na disciplina 2, e que estamos defendendo ainda, e vamos continuar defendendo, é que a narrativa produz o passado, porque ela produz novos sentidos sobre o que eu vivi. Vou dar um exemplo. Talvez aqui entre nós tenha alguma pessoa que um dia fez lá a sua graduação
na área da educação, né, uma licenciatura, pode ser a pedagogia ou outra, para dar aula. E aí resolveu, um belo dia, prestar um concurso. E aí alguém, um amigo, um parente, ficou sabendo, encontrou com ele. Você vai prestar concurso? Ah, eu vou. Ah, filho, eu te conheço um pouco, você não vai passar, não. Isso aí não é para você. Você nunca foi de estudar muito, o que você está achando que vai passar no concurso? Sempre tem alguém para falar alguma coisa dessa natureza. Eu estou falando de forma assim mais esquisita, até meio agressiva às vezes, mas tem gente que age assim com a gente. Alguns falam de forma mais delicada, mais polida. Olha, precisa muito esforço e tal. Caso você não consiga, não precise ficar deprimido. Está falando que já não vai conseguir. Talvez tenha alguém aqui entre nós que, tendo vivido isso que eu estou falando aqui, de forma hipotética, chegou até a falar para si mesmo, acho que eu não vou prestar mesmo, essa pessoa tem razão. Não vou passar não, é muito difícil. Alguns talvez até tenham desistido. Eu paguei até a inscrição, eu não vou nem lá fazer a prova. Isso aí não é para mim, não. Eu vou tentar outra coisa na vida. É muito difícil. Mas também talvez tenha aqui alguém que ouviu isso de um parente ou de um amigo, se é que a gente pode chamar de amigo, bateu forte lá, dentro de si mesmo, ficou chateado. Mas lá no fundo falou assim, você quer saber? Eu já paguei mesmo, eu vou lá. O não eu já tenho, né? Aí vai, presta, passa, assume aula e encontra com aquela pessoa, viu? Eu passei. Nossa, não acredito. A pessoa ainda tem a coragem de falar isso pra gente. Eu não acredito que você passou. Viu? Como não acredito? Eu estou falando para você que eu acabei de passar. Eu vou dar aula, eu vou assumir a aula, não sei o quê. Você não confiou muito em mim, continuou não confiando, mas presta atenção, você não me conhece tão bem assim, não. Olha só. Anos mais tarde, você tem a oportunidade de inverter o papel e uma outra pessoa mais jovem, da família, ou, né, alguém conhecido, chega para você e fala assim, eu me inscrevi num concurso para professor. Talvez, só talvez, você se lembre do que te falaram e aquilo que te machucou, que magoou lá atrás, e que você superou e venceu e conseguiu, talvez leve você a dizer assim, vai lá, viu? Acredito em você. Vai mesmo, dê tudo que você sabe, faça o seu melhor. E nem chego a falar, olha, caso não acontecer de você... Não vou nem cogitar isso aí. Mas também não vou vender falsas ilusões. Você já passou. Não, vai lá, dá o seu melhor. Já tem gente escrevendo aqui o que aconteceu com a pessoa. Né? Eu sei. Deixa eu te contar. Passei várias vezes por essa situação. Várias vezes. De pessoas me desautorizarem, me desclassificarem. Sabe o que é construir o passado? Hoje, quando eu relato alguma coisa dessa que eu vivi. E se eu fizer, inclusive, uma narrativa por escrito, eu estou produzindo um novo sentido sobre a minha vida. Não só sobre o passado, eu estou construindo o passado para dar um novo sentido ao passado e um novo sentido ao que eu vivi, mas, sobretudo, um novo sentido à minha vida atual. A minha vida atual. E plantando as bases daquilo que eu quero na minha vida daqui para frente. Daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. É isso mesmo que a Elaine escreveu aí.
Eu nunca me acomodei ao que a vida me impôs. As pessoas não acreditavam em mim, mas eu nunca desisti de mim. É essa a ideia. É essa a ideia. Então, olha só, qual é a proposta da segunda teoria que nós trabalhamos aqui? Nós trabalhamos com a perspectiva de que as narrativas de vida ajudam a gente a refazer a vida, os sonhos. E às vezes, eu costumo brincar com os meus alunos da graduação lá na UFSCar, digo assim para as meninas da pedagogia, tem meninos também. Eu falo assim, olha, quando você está estudando um texto, ou quando você vai se preparar para uma prova ou para um concurso, vê uns capetinhos assim e fala assim para você, olha, você não sabe nada. Olha, você não vai conseguir. Olha, isso aí é muito difícil. Eu costumo dizer assim, olha, mete o pé nesses capetinhos aí e fala assim, não, aqui não, viu? Dá um tempo. Espera um pouco aí. Eu sou capaz. E vou chegar aqui agora a dizer para vocês que o ponto alto, que me parece que as duas disciplinas primeiras desse curso trazem à minha mente, hoje aqui à noite, é o seguinte. Se nós ensinarmos nossos alunos, nossos filhos, as crianças da escola, a serem, a se sentirem, a se saberem e a se sentirem capazes, você ensinou a melhor coisa que você podia ensinar para eles, em comparação a tudo que você já tentou ensinar. Sabe por quê? Porque se ele aprender que ele é capaz, não tem nada que ele não aprenda. E não é só uma questão de autoestima, não. É também. É também. Mas se você fizer um esforço na direção de perguntar para ele o que você sabe, ele vai dizer algumas coisas. E você sabe o que você não sabe? Você vai criar para ele a possibilidade dele se sentir desafiado, no mínimo curioso. A partir daí, se você disser para ele, você sabe que você é capaz de saber o que você não sabe, e que nós podemos buscar isso juntos, aqui dentro dessa aula, dessa disciplina, dessa escola, talvez você seja a primeira pessoa que acreditou nele. Vocês já viram, já devem ter ouvido falar ou devem ter presenciado pai ou mãe ou avó, seja quem for que vem na escola para dizer que a criança não vai não, que ela não aprende. Que pena, né? Que pena. Apesar de que essa fala tem uma outra face, viu, gente? Essa história de, olha, o meu... É aquela historinha que eu sempre conto da vozinha analfabeta que vem na escola, que é ela que cuida do netinho. Ela vem na escola e procura a diretora e fala para ela, olha, dona diretora, eu vou tirar esse bacurizinho daqui, porque ele não aprende não, viu? A senhora não precisa se incomodar mais, não. Me mexe comigo uma fala dessa. Sabe por quê? Que ela está dizendo para a diretora o seguinte, ele não aprende aqui, viu? Eu vou levar ele para ver se ele aprende na vida. Ela está pedindo socorro. Ela está dizendo, faz por ele o que ninguém fez até agora. E eu sei que aqui tem um montão de gente virando no avesso para
aluno, para aquela aluna. Em geral, são os mais pobres, os mais tímidos, os mais abandonados, de famílias que vivem dramas imensos, que já chegam na escola com cara de derrotado, mas que, de repente, alguém pega aquela criança pela mão, como pegou você um dia, e disse assim, eu acredito em você, você é capaz. E não é por pena ou dó, é sinceramente, viu? Não interessa se você tem chinelo, vem de sapato, vem de chinelo, vem com lanche, vem sem nada, vem sem blusa no dia do frio, não interessa, vamos arrumar uma blusa e vamos estudar. Um dia eu encontrei com a professora Inês, a professora Inês é do departamento de Sociologia lá da UFSCar, e ela me contou que ela deu uma prova uma vez na graduação, e um aluno tirou 0. Quando ela entregou a prova, ele esperou todo mundo sair e foi lá conversar com ela. Falou, professora, a senhora precisa entender que eu venho de uma família muito pobre. Eu quase nem consigo ler os textos, que eu não consigo ter acesso a eles. E contou aquela história triste que você imagina, não precisa ir muito longe. A professora ouviu bem a história e falou para ele assim, fulano, você precisa desse 0. Boa sorte. E foi embora. A primeira reação da gente é falar, nossa, que pessoa cruel, grosseira, que não sei o quê, não sei o quê. Bom, ela continuou contando para mim que anos mais tarde, ela estava ali pela universidade e veio aquele rapaz ao encontro dela. Professor Inês, ela, pois não. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, pode falar. Eu sou fulano de tal e vim agradecer aquele 0 que a senhora me deu uma vez. Eu acabo de terminar o doutorado graças àquilo que a senhora me ensinou aquela vez. O que eu te ensinei? A senhora disse que eu precisava daquele 0. Tá, vamos tirar a nota e a cena de jogo, mas vamos dizer uma coisa? O que a pessoa às vezes precisa não é de dó, não é de pena, não é de... Ela precisa de compaixão. E compaixão não é exatamente ter dó da pessoa. É entender qual é o problema que ela está dizendo que vive. Por quê? Porque ela está dizendo o problema. E dar a ela alguma ferramenta para que ela possa, de alguma maneira, se quiser, superar o problema. Fácil de falar e difícil de fazer também. Ah, mas aquele é outro que ouviu uma história dessa, tirou um 0 e escutou essa... e desistiu da faculdade e tal, e a vida dele só desandou. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu aprendi não faz muito tempo. Nós, na educação, a gente tem uma mania de achar que a gente pode controlar o que os nossos alunos vão fazer com aquilo que a gente ensina. Você quer ver como isso é grave? A gente põe até nos planos de ensino. Eu quero formar um cidadão crítico. Viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem controle sobre o que ele vai fazer com aquilo que ele estudou com você. Como é que você sabe se ele vai poder se transformar num cidadão crítico a ponto de você colocar isso no plano de ensino? Porque se esse for o seu objetivo, eu tenho uma má notícia para te dar. Muitos não vão fazer isso que você propôs no seu plano de ensino com aquilo que você ensinou. E aí? Então, eu diria diferente. Em vez de eu formar um cidadão crítico, sabe de uma coisa? Eu quero propor outra coisa para o meu aluno.
Eu quero ensinar o que eu sei. O que ele vai fazer com isso, eu não faço a menor ideia. No meu coração, no meu desejo, é que ele faça o melhor. Mas é só um desejo. E o que eu tenho que pôr no plano de ensino? Eu vou pôr isso. Que eu sei tal coisa e tal coisa eu vou ensinar de tal jeito. É isso que eu vou pôr lá. Mas isso aqui são só viagens da minha cabeça, gente. São inquietações que eu venho vivendo porque como muitos daqui, eu também dou aula. Também tenho aluno que choraminga. Professor, o texto que você passou é muito difícil. Aí que eu adoro, sabe? Eu falo, difícil? Está em japonês, por acaso? Está em chinês, em coreano? Você não... Não, está em português. Eu falo, então faz favor, né? Lê de novo. Mas eu já li 2 vezes, então talvez você precise ler 4 vezes. Não sei quantas vezes você vai ter que ler mais. Cara, se dê a chance de aprender alguma coisa. O que você não entendeu? Alguns falam assim, não entendi nada. Eu falo, então precisa ler de novo, filho. Se você disser que não entendeu nada, é como se você não tivesse lido. Essas conversas da gente servem, na verdade, no meu entender, para dizer como é que são as trajetórias de vida dentro do nosso processo de formação. Qual é a perspectiva teórica da segunda disciplina? As histórias de vida serem consideradas como processo de formação. Por quê? Porque não só posso dar um outro significado ao que eu vivi, construindo o meu passado, mas eu posso desbancar, jogar no escanteio aquela imagem que construíram sobre mim. Como disse a Gabriela ali, olha, minha história foi diferente de tanto ouvir as coisas negativas a meu respeito e de tanto duvidarem da minha capacidade. Mas, Gabriela, muita gente vive isso. E muita gente viveu isso. E como educador, faz o aluno viver a mesma coisa. Fica desautorizando, desclassificando o aluno. A troco de quê? Então, o que nós estamos propondo nesse curso? São ideias relativamente simples. Primeiro, todo mundo aprende. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas todo mundo aprende. Sabe por quê? Nós somos seres humanos, mas nós não nascemos humanos, nós nascemos no mundo humano, nós nascemos na espécie humana, o mundo já estava pronto quando a gente nasceu. E aí a gente vai aprendendo a se tornar humano nesse mundo, no qual nós nascemos. Então, aquela ideia de que na primeira prova, no primeiro esforço que eu solicito que os meus alunos façam, aqueles 3 ou 4 ou 5, sei lá quantos, que não vão bem, já gera na minha ideia, na minha cabeça, uma ideia de que eles têm dificuldade de aprender. Pode parar. Sabe o que a dificuldade de aprender significa? Significa que eles aprendem. Não significa outra coisa. Mas a história da escola escreveu outra coisa. O sujeito apresenta uma dificuldade de aprender, a gente começa a perguntar se não é o caso de encaminhar ele para alguém, né? Para talvez pensar se não é bom fazer um laudo dele. Gente, não tem ninguém nessa sala, isso inclui a mim, que não tem alguma dificuldade de aprender alguma coisa. Não tem nenhum de nós aqui. Eu pego os meus textos, eu estudo até hoje, e vou continuar estudando, acho que a vida inteira eu pego algum texto para ler, e tenho dificuldades de entender. Aí o que eu faço? Eu vou procurar ajuda.
alguém que sabe me falar alguma coisa, um outro autor que escreveu sobre aquele texto, não sei, vou ler de novo, vou virar no avesso, vou fazer alguma coisa. Mas eu parto do pressuposto que eu posso aprender o que tem ali. Só que a história da escola escreveu outra coisa. Existem os que aprendem e existem os que não aprendem. Existem os aprovados e existem os reprovados. Simples assim. Vou repetir a proposta do curso, Cecília. Cecília escreveu lá no chat. Qual é a proposta do curso? Repete, por favor. A proposta do curso é a seguinte. Vamos desmontar o discurso da educação que chegou até nós e que nos formou? Vamos partir de outros pressupostos daqui para frente? Primeiro deles, todo mundo aprende. Ponto. Eu, você, a criança, o mais rico, o mais pobre, o mais humilde, o mais não sei o quê, todo mundo aprende. Segundo, se eu não perguntar o que ele sabe, eu nunca vou saber. Eu vou partir do ponto, e a escola que nos formou ensinou isso, de que ele não sabe nada. Ou de que nada do que ele sabe tem valor. Sabe o que a gente está ensinando para ele? Que a escola é um lugar estranho, esquisito. O que é valor aqui dentro é o que eu, que sou professor, sei. O que você sabe, o que você vive ou viveu, não importa, não interessa, não tem valor. Ele começa a aprender a se desvalorizar. Sabe qual é o final desse processo? Para diversos alunos, ele aprende que ele não é capaz. Ele aprende que ele não é capaz. Cadê a Beatriz? Beatriz, fala, filha. Você levantou a mão, fica à vontade. Beatriz, eu vi uma mãozinha levantada, agora subiu. Ah, foi sem querer. Não tem problema, Beatriz. Mas já foi bom ouvir a sua voz. Olha só. Todos aprendem. Aprendem a viver. Eu nunca vou me esquecer, a minha esposa, que foi alfabetizadora, agora está aposentada. Ela lutou anos com um menino que todo mundo falava que ele não aprendia. E ela, depois de muito choro, muita luta, muita reclamação, conseguiu ensinar algumas coisinhas para ele. Ele tinha bastante dificuldade. Mas, depois que ela conseguiu ensinar algumas coisinhas, ele foi aprendendo um pouco mais e tal, passou um tempo. Ela não viu mais ele. Um belo dia a gente foi à feira. Onde estava o menino? Do lado de dentro da banca, junto com o tio, com a tia, não sei, vendendo, fazendo troco. O menino que diziam que tinha dificuldade de matemática. Ela parou ali para observar ele primeiro. E a pessoa vinha, olha, eu quero meia dúzia disso, meia dúzia daquilo, não sei o que lá, ele já fazia a conta e tal. Aí ele viu ela. Professora, abriu aquele sorriso gostoso. Naquele momento, eu que estava do lado dela, e eu já conhecia um pouco de como é que eram os esforços que ela fazia, porque eu escutava a choradeira todo dia, fulano não aprende, fulano não aprende. Mas ela nunca desistia de ninguém. Ela virou para mim e sorriu e falou, você lembra dele? Falei para ela, lembro. Aprendeu, né? Aprendeu. Pode levar mais tempo. E não vem com essa história de que ele tem a deficiência isso, a deficiência A, ele é Down, ele é autista. Ele aprende. Ele pode levar mais tempo, ele aprende. Então, olha só. E eu vou encerrar aqui para sobrar meia hora para a gente bater papo. Você vê como eu estava com vontade de aparecer nessa live, que eu falei até agora sem parar, né? Nesse curso aqui,
A perspectiva, na verdade, é de te perguntar o que você sabe. E se você sabe o que você não sabe, quer aprender. É só isso. É só isso. Oba, 20 e 30. Marquei, cravei aí, Roberto. Falei demais. Vou parar para beber água. Agora é aquela hora que você aproveita, deixa, abre o microfone, escreve no chat, vira pirueta, fala qualquer negócio aí para a gente aproveitar um do outro nessa noite. Calma, gente, não todo mundo ao mesmo tempo, um de cada vez. Vai, Adriana. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Saudade de vocês. Eu estava esperando para ver se alguém falava antes, né? Mas, enquanto o senhor falava, professor, me vieram algumas coisas na cabeça, porque, assim, normalmente, quando a gente fala sobre repensar a nossa história, sobre reinterpretar o que a gente viveu, em muitos momentos a gente se pega fazendo uma análise muito distante lá de trás, mas eu acho importante, para usar também no processo de formação, a gente sair daquele automático que a gente prepara a aula, prepara a semana, prepara o semestre, prepara o ano e não olha para o que a gente fez. A gente normalmente olha para os resultados que a escola espera que a gente obtenha. Mas, às vezes, quando a gente para pegar aquele bendito daquele caderninho que a gente escreveu durante o tempo todo dia, e a gente começa a observar, né, as respostas que os alunos deram para as nossas atitudes, para a nossa forma de vivenciar aquilo, a gente tem a condição de melhorar o presente também. Porque quando a gente fala em reinterpretar tudo que a gente viveu, o que a gente viveu há 5 minutos atrás também faz parte da nossa história. O que a gente viveu semana passada também faz parte da nossa história, né? Eu me lembro de uma história que eu lembrei disso outro dia, conversando com uns amigos da época que eu estava no ensino infantil e fundamental. Eu tinha uma professora naquela época era a 3ª série, né? Hoje seria o equivalente ao 2º ano. E a professora estava ensinando para a gente tabuada naquela época. E no intuito de acelerar o processo, de fazer a gente gostar da brincadeira, ela levava uns brigadeirinhos, uns bombonzinhos de chocolate que ela fazia. E aí ela cantava, né, a tabuada, e quem levantasse a mão para responder primeiro ganhava o bombom. Só que eu não era tão animadinha assim, né? Eu era bem tímida quando era pequena. E também nunca fui uma matemática incrível. Sempre fui muito mais para humanas do que exatas, né? Então eu não era a mais rápida. Só que eu sou apaixonada por chocolate. E eu saía das aulas tristíssima. Porque eu nunca conseguia acertar uma antes de alguém. Eu acertava, mas eu acertava depois. Então não era preciso. E a gente conversando, né? A turma conversando sobre isso, eu brinquei com eles. Falei, engraçado isso, né? Porque hoje, olhando para o que ela fez, e com um olhar de também professora, eu percebo que a intenção dela não foi ruim. O objetivo dela naquela atividade não foi excluir alguém. Ela jamais pensou, esse era um professor excelente que a gente chama até hoje. Mas, de alguma maneira, ela nunca percebeu que alguns de nós nunca ganharam chocolate. Entende? E assim, é uma coisa idiota, é uma coisa boba, gente, que eu tô falando. Mas assim, isso pode ser, sim, repensado.
Você fez uma vez, não é que gente, entendam, eu não estou dizendo aqui para não fazer, de jeito nenhum. Cada um executa da forma que acha coerente. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, quando a gente faz uma coisa dentro da sala de aula e a gente sai do automático, analisa aquilo e percebe os outros, né, as crianças, os comentários das crianças, ou os não comentários das crianças, a gente tem a oportunidade de melhorar aquilo que a gente está fazendo. Isso de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um ano para o outro, porque é lógico que eu não acredito que nenhum professor entre na sala desejando errar, desejando criar situações. Ninguém erra na vida querendo errar, a gente erra tentando acertar. Mas, para mim, o processo da biografização, ele me ajuda muito nesse sentido, de sair do automático, de sair daquela coisa do fazer imediato, do resultado, parar, olhar para trás, entrar naquilo e ver, tá, disso que eu fiz, onde é que está o ponto em que eu devo melhorar? Onde é que está o ponto onde eu consigo extrair mais oportunidades? Porque a sala de aula, a criança, ela fala para a gente o tempo todo o caminho que a gente tem que seguir. Muitas vezes a gente é que não consegue escutar. É isso aí. Muito bem, muito bem. Vou passar para a Daniela. Obrigado, Adriana. Vai lá, Daniela, é com você. Nós não estamos conseguindo te ouvir. A gente não consegue te ouvir, infelizmente. Que pena. Daniela, se você quiser, enquanto tenta mexer, pode escrever também. Tá? É uma pena, mas a gente não está conseguindo te ouvir. Gente... A gente escuta um bip, mas não consegue escutar a Daniela falar. Enquanto ela vai tentando, se alguém quiser falar alguma coisa... Tem até um bip, parece um... Infelizmente, não conseguimos ouvir a Daniela. Ela não abriu o microfone. Aqui, para mim, parecia que estava aberto, Kátia. Agora ela abriu, ó. Mas a gente só escuta o bip. É só o bip, não escuto mais nada. Não está escutando mais nada. Provavelmente está com um problema no som dela, né? É possível, é possível. Gente, é por isso que eu gosto de aula presencial, viu? Não tem esse problema. Mas a vantagem da aula à distância é que a gente junta bastante gente, cada um no conforto da sua casa. Tem as suas vantagens. Esse bip dá uma aflição, parece que vai explodir. Parece que vai explodir, eu pensei nisso. Acho que é uma bomba relógio esse negócio.
Gente, tem... Elisandra, vamos lá. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou passar para a Elisandra. Abre aí o seu microfone, filho, fala. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Hoje, a gente aqui da rede de Santa Bárbara, né, nós tivemos a oportunidade de participar do 23º COLE na Unicamp, e o professor Alberto, ele apresentou um mestrado, ele está defendendo, na verdade, o mestrado dele, né? E o tema era da exotopia à utopia, narrar a existência. E ele trabalhou isso com adolescentes, né? Ele falou que ele é do Fundamental 2, e ele trabalhou com crianças de 12, 13 anos no tempo da pandemia. Então, ele estava, assim, descrevendo para a gente brevemente como foi esse trabalho, e a gente conseguiu, estava eu e a Andréia nessa oficina, e a gente conseguiu, assim, ver a importância, né, vamos falar do ateliê biográfico, que a gente estava conversando sobre ele, sobre narrar a nossa própria existência. E aí a gente falou dessa questão atemporal aí, que a pandemia nos pegou, né, e que, como ele estava dizendo, quanto foi importante na vida desses adolescentes estar narrando tudo aquilo que eles estavam vivendo através de textos, porque devido ao distanciamento, né, social, os adolescentes eles narravam através de textos aquele momento que eles estavam vivendo. E aí a gente percebe que nós, enquanto adultos, assim como a gente não teve esse trabalho da gente colocar para fora esse pensamento do que a gente pensa, né? A gente se sente assim um pouco... a gente tenta, mas aí a gente fala, será que eles vão me interpretar de uma maneira correta, né? O que eu estou querendo dizer? Então, assim, eu vejo como que a gente é muito amarrado em relação a isso. E essa abertura que a gente proporciona para os alunos agora, desde muito pequenos, eu penso, através, de repente, até da narrativa oral, né? Enquanto eles ainda, muitos não conseguem escrever, né? Mas eles conseguem oralizar essa vivência, o quanto é importante para que a gente trabalhe esse turbilhão de sentimentos que passa, né, no nosso interior. Então, ele até fala da exotopia à utopia, porque se a gente for pesquisar realmente a palavra utopia, ela não é só, de repente, o que a gente pensa que ela é, né? A gente vê a utopia como uma coisa distante, aquilo que, nossa, vai ser difícil atingir. Mas se a gente pesquisar, ela tem uma ambiguidade, e a utopia ela é uma harmonia entre o indivíduo. Então, ele colocou muito essa parte, né? Que a gente precisa. E aí a gente vai tudo pelo IA, né? A gente se põe na empatia, vamos colocar assim, é o momento da gente se colocar no lugar do outro, né? Eu achei, assim, muito rica a experiência ali da vivência que ele teve. Eu achei, assim, que clareou muitas coisas, e assim, o quanto a gente precisava ter sido melhor lapidado nessa parte. Então, professor Flávio, assim, eu estou tendo uma abertura muito válida de trabalhar essa autobiografização, essa questão, né, da gente narrar a nossa própria existência, e aí a gente percebe que o quanto a gente vai para dentro da gente mesmo, para exteriorizar o que a gente sente, né? O que a gente vivencia, igual a amiga aí compartilhou da vivência dela no 3º ano. É legal quando a gente volta no tempo e a gente relembra não só coisas boas, né, da gente ter vivido, mas também coisas que marcaram a nossa vida de maneira, às vezes, positiva ou não. Então, eu acho que está sendo uma oportunidade muito válida. Certamente, Alessandra, faço minha as suas palavras no sentido de que é tão importante que a gente possa narrar o que viveu em termos escolares, para a gente entender qual era a escola que nos ofereceram naquele momento, para que a gente hoje, como educador, possa oferecer algo diferente, né? Enfim, e trabalhar com as narrativas das crianças abrir
a comporta de todos aqueles sonhos, desejos, tudo que ela quer falar, tudo que ela quer dizer, tudo que ela quer fazer, que muitas vezes a escola vai impedindo, né? Vai barrando aquilo. Mas gostei muito da sua proposta e de trazer também essa perspectiva da utopia. É muito, muito bom, muito bom. Glaucia, é você, filha. Complementando, né, o que a Alessandra falou, aí eu comecei a pensar, né, nós fomos muito podados, né? Nós viemos de uma geração podada, né? Eu lembro que antes de ir para a escola, minha mãe falou assim: você fique sentada, você não me apronte, você não saia do lugar. Eu tinha medo de tudo. Eu não saía. Gente, eu não ia no banheiro, eu não pedia para ir no banheiro, eu não fazia nada, era sentada no lugar. Eu lembro até hoje, na primeira série, quando a professora pediu para ler a barriga do bebê. Né? Você tinha que estudar, era carteira em dupla, né? Tinha que estudar a barriga do bebê. E eu fui lá na frente, então ela chamava e você tinha que ter aquilo decorado. Aí eu não consegui decorar, ela mandou eu sentar e estudar mais um pouquinho. Para mim, aquilo foi o fim do mundo. Eu falei, nunca mais eu vou passar essa vergonha. Tanto é que não passei mais. Mas eu fui aquela aluna que sempre estava sentada, quieta, que não abria a boca, não falava nada e também não perguntava. Ficava quieta. Então, durante muito tempo, eu fui assim. Por isso que eu falo demais hoje. O pessoal que me conhece sabe que eu não quero falar, né? Eu falo demais. Mas eu fui... eu era aquela aluna quietinha. Do canto, onde me colocava, eu ficava e ali ficava. Né? Eu sempre fui assim. Fui mudando. Não é mais agora, né? Não, porque o que aconteceu? Na faculdade eu fui lembrar da minha infância quando eu estava fazendo a faculdade de administração, porque além de pedagogia, antes disso, antes de ir para a área de educação, eu sou formada técnico e superior em administração. E eu não estava conseguindo acompanhar algumas matérias. Então, para eu acompanhar, eu lia romance, contornava desenho e fazia crochê, para conseguir prestar atenção. E aí, o que acontece? Porque eu não consigo ficar... Muitas vezes eu estou com a janelinha fechada porque eu estou lendo, estou fazendo alguma coisa para conseguir prestar atenção, porque senão não presta atenção. Aí eu fui lembrando, como que eu fazia a lição de casa? Minha mãe me mandava para o quarto estudar, eu dormia. Como que eu conseguia fazer trabalho de escola? Com a televisão ligada ou o rádio ligado. Aí eu fui lembrando, como é que eu prestava atenção nos professores? Meus cadernos eram todos desenhados, enquanto o professor estava explicando, eu estava desenhando florzinha em cada linha que eu pulava da lição. Senão, não conseguia prestar atenção. Aí, como eu, lá pelo ensino médio, principalmente matemática, que eu amo, que meu sonho era ser professora de matemática, o que eu fazia? O professor explicava, ele falou uma vez, eu pegava o livro e resolvia todos os exercícios. Aí, quando o pessoal ia fazer, eu ia de carteira em carteira ensinando meus amigos. Então, tinha professor que achava que eu não tirava nota boa, que eu colava, mas não era, eu não colava, eu ia ensinando o pessoal da sala. Ai, meu medo era tão grande que eu não passava cola, não colava e não deixava ninguém colar. Eu era a tida CDF mesmo. Olha só. Então, isso que é legal, que agora a gente tem outra visão para não podar os alunos, né? Deixar essa abertura. E a gente se abrir também para aquilo que foi nos passado e que a gente não via. Tanto é que Flávio, eu tão distraída,
Agora eu lembrei de onde eu já conhecia. Você lecionou no Unisal, não foi? Também? Sim. Então, na época que você lecionava lá em pedagogia, eu fazia administração e fazia parte do coral, que ia dando recado nas salas para o pessoal Ah, que participar do bacana. coral. Aí eu lembrei. Isso Que eu mundo lembrei pequeno, hoje. né, Glaucio? Hã? Que mundo pequeno. Pois é, eu ia dando Vamos fazer aqui recado. de novo. E eu e minha irmã éramos as alunas de administração que ia de sábado de manhã usar as salas lá para dar aula de matemática para os alunos que não conseguiam fazer as lições, não entendiam matemática, não Coisa boa. conseguiam. Maravilha, obrigado pela contribuição, Glaucio. Foi muito legal. E saber que a gente já se viu no passado, já faz algum tempo. Né? Obrigado, viu? Obrigada. Cecília? Oi. Então, professor, durante a sua fala, nossa, me chamou muita atenção. Tanto dentro da sala, quanto fazendo um paralelo aos textos lidos. Ao ler o texto As Cidades Invisíveis, em que o autor descreveu tantas cidades, 48 cidades, de uma forma, mas assim, tão precisa, né? Aí eu me via descrevendo, eu lendo o texto e me descrevendo os alunos, e pensando, em que eu posso estar ajudando um, em que eu posso estar ajudando o outro, porque nem toda a descrição da cidade era boa. Tinha cidade que ela descrevia, sabe, assim, com coisas bem brilhantes, tinha muito mais para falar de uma cidade do que de outra. E aí eu fiquei fazendo um paralelo. E também, ao ler o texto Palomar na Praia, que ele descreve a onda, apesar de ser a água, apesar de ter a mesma altitude, mas nenhuma onda é igual à outra. Aí eu me via dentro da sala observando o meu aluno, que nenhum é igual a outro e cada um precisa ter um olhar diferenciado. E hoje também deparei quando você disse o que você sabe, como você aprendeu. Ontem mesmo eu tive assim teve uma passagem ontem na minha sala que eu me surpreendi, que foi o primeiro dia de aula, a gente leu a historinha do sapo e depois a gente deu um sapinho de lembrancinha para eles levarem para casa. Aí eu falei, agora que vocês estão com o sapinho, dentro da boca do sapinho uma bexiga. Falei, podem soprar, pode deixá-la grande, do jeito que vocês quiserem. 4 alunos não conseguiu encher a bexiga por nada. Eu falei assim, Davi, é só soprar, põe força, põe... Ele punha força, ele não conseguia. Então, uma coisa tão simples. Como que os outros aprenderam? Como foi que eles aprenderam? Eles encheram, ainda soltavam assim na sala, naquela alegria. E os 4 que não conseguiam, e eu tentando, eu ali ajudando, e eles não conseguiram. No momento, aí os pais chegaram para levá-los embora, foi só 2 horas de adaptação, e hoje eu bati na mesma tecla, não, eles vão aprender a encher essa bexiga. E 2 conseguiu, mas 2 hoje ainda não conseguiu. Ainda não. É uma coisa tão simples para a gente, diante dos nossos olhos, e a criança não soube, não conseguiu. E para ela faz diferença, né, Cecília? E ele ela consegue, né? Ele não conseguia, tadinho. Punha toda a força possível, mas a bexiga não enchia. Eu até pensei que tivesse furada, troquei de bexiga, mas não foi. Então, esses textos estão me ajudando muito, sabe, assim, tenho lido todos os textos, tenho achado muito interessante mesmo, e isso ajuda muito, estou gostando muito do curso, porque tudo eu vejo meus alunos, em tudo eu estou colocando eles, fazendo um paralelo entre a leitura e a criança. Olha só, gente, a Cecília está nos dando a deixa da noite. A questão é a seguinte, vamos aprender uma coisa. Um dia a bexiga vai encher, viu?
Então, para mim era uma coisa tão simples, eu não entendia por que eu não conseguia. Tá vendo? Sabe? Eu não entendia. Punha força, colocava, mas não ia. Eu falei, gente, como não consegui? E eu vi que ele não ficou feliz porque não conseguiu. Aí eu falei, não, você vai aprender, você é capaz. Mas o pai levou embora, e aí hoje 2 conseguiu, e 2 ainda não conseguiu. Tá vendo? Mas ensinar que é capaz é isso. Às vezes é a persistência, né, Cecília? Eu vou tentar amanhã de novo, Às vezes é a até ele persistência. conseguir. Então. Maravilha, gente, maravilha. Ainda temos 5 minutos. Professor, Diga. posso só colocar uma coisa para Cecília? Cecília, você que gostou do Cidades Invisíveis, eu vou colocar um link aqui no chat. Assiste esse vídeo, é um vídeo curtinho de uma moça que ela faz alguns estudos sobre livros e ela não faz a resenha do livro, mas ela vai contando curiosidades sobre o livro. E eu achei extremamente interessante a maneira inteligente e matemática, para quem gosta de matemática aí, que o autor usou para fazer a sequência das cidades. Eu tinha lido o livro, mas eu nunca tinha imaginado aquilo. E na hora que ela começou a contar, eu fui olhar de novo para o livro para checar. Eu achei muito bacana, vale a pena conferir. Vou pôr aqui no chat para vocês. Da Cidade Invisível? Isso. Eu gostei. Tem palavras que a gente já conhecia, mas tem palavras que... Tem nomes que ele dá à cidade que a gente nunca viu falar. É porque são nomes diferentes. Tem uns que são conhecidos, outros não. A descrição é muito boa. Eu gostei muito. Agora eu vou dar uma dica. Se a minha filha mais nova me ouvisse, ela ia falar, você fica estragando a festa, né? Mas não vou conseguir dormir hoje se eu não falar. Quem não leu ainda, convido à leitura, mas eu vou dar um spoiler das Cidades Invisíveis. É do Ítalo Calvino. Isso. Quantas cidades você contou lá, Cecília? Passou de 48. Acho que foi mais 48 que eu fui anotando. Eu anotei todas as cidades. É porque meu caderno não está aqui, está lá no escritório, mas eu fui notando cidade por cidade. Eu lembro que na hora que eu li Isadora, porque a gente conhece Isadora, e lá é Isodora, é Guaíra, sabe, uma cidade, muitas cidades, várias. Eu contei, acho que é mais 48. Oi? Vou te contar um segredo. Ele só descreveu uma cidade. Não, ele descreveu uma, mas porém com nomes diferentes, descrição diferente. É a mesma diferente. cidade. Ele era apaixonado por Veneza. Todas então, é Veneza. Ele descreveu lá, ele está falando de Veneza. Não, eu digo assim, é Veneza, mas para mim, eu entendo que é Veneza, mas cada hora ele dava um nome diferente. É um jogo muito interessante, muito inteligente que ele faz naquele livro. Como que a gente consegue ver de prismas diferentes o mesmo lugar. No mesmo lugar. E nesse link que eu coloquei para vocês, nesse bairro, teve um artigo científico que foi escrito com base nesse livro. Eu fiquei tão curiosa que eu parei para ler, porque valeu muito a pena. Eu quero ler também. Muito bacana. Gente, quero dizer para vocês aqui que foi muito legal retornar. Não, 48 não. Nós vamos passar agora... Eu vou passar 2 semanas sem poder ver vocês, mas logo estou de volta aqui para a gente entrar nessa disciplina de uma vez. Pensar como que essas 2 propostas teóricas podem ser transformadas numa proposta a ser levada, eventualmente, para a escola. Tá bom? Vou pedir para todo mundo aí, que puder, abre a câmera, dá um tchauzinho, boa noite... Fiquem com Deus. Obrigado por vocês terem vindo. Boa noite. Foi muito Boa bom. Noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Tchau. Boa noite, gerente. Boa noite. Boa semana.
Boa noite a todos, bom descanso. Boa noite a todos. Tchau, Quero boa ver noite. o que a Adriana perdeu. Isabela, tchau. Tchau, Vamos amarrar aí. Vamos amarrar. Vai, Fê. Boa noite. Tudo bom?